Prontinho. Então, pessoal, né, como eu disse, né, a gente vai falar sobre os polígonos regulares, sobre círculo, área de polígonos regulares, área do círculo, também o perímetro desses polígonos regulares e, como eu falei, né, o perímetro da circunferência será o quê? O cálculo do comprimento da circunferência. Ok, pessoal? Aí, o que que nós vamos fazer? Na página 223, né, nós temos aí polígonos regulares e círculos. Chamamos de um polígono que tem todos os lados e ângulos iguais, né, de polígono regular. Então ele dá a classificação aí, né, de um polígono regular sendo, né, um polígono, né, que tem todos os lados e ângulos iguais. Então os lados são iguais e os ângulos também são iguais. Ele representou aqui, ó, um heptágono regular. Heptágono significa o quê? Tem 7 lados. Ou seja, ele tem 7 lados iguais a essa medida aqui, ó, tanto que ele representou aí apenas por 1,7 uma das medidas. Ó, então ele colocou aí apenas 1,7 para representar esse lado. Significa que os outros 6 lados todos são de 1,7. E os ângulos também, ó, vão ter aqui medidas iguais também, ok? Se a gente quiser saber aí qual é a medida desses ângulos, é só a gente fazer o quê? Calcular, né? A soma dos ângulos internos de um heptágono regular e aí a gente divide depois pela quantidade de ângulos, que é 7. A gente aplica a formulazinha da soma que a gente já aprendeu no na, foi para P5, né? Aí é só vocês fazerem o quê? Calcular quanto mede a soma dos ângulos internos e aí depois você divide por 7. Isso aí já é conteúdo que vocês já viram. E aí, pessoal, essa é a característica de um polígono regular. Então, lembrem, polígono regular, ele vai ter o quê? Lados iguais e ângulos iguais, certinho? Essa é a classificação. Então, olha só, o que que nós temos aí? Então, cada lado mede aproximadamente 1,7 centímetros e cada ângulo mede em torno de 128,5. Aí o que que ele fez? Como eu disse, ele calculou a soma dos ângulos internos, né? E aí ele dividiu essa soma por 7 e encontrou 128,5, tá? Lá, pessoal, será cobrado a medida individual dos ângulos internos, tá? Lá só vai calcular perímetro, né? Vai pedir área. Então, não precisa se preocupar com esse assunto para voltar, né, atrás, não. Então, observe que, como cada lado desse polígono, né, tem a mesma medida, então seu perímetro pode ser calculado multiplicando essa medida pelo número de lados. Então, o perímetro do heptágono, a gente viu lá, né, que um lado dele media 1,7. Né? Então, como são 7 lados, então ele pegou, ó, número de lados foi 7, colocou aí, e multiplicou por 1,7, que é a medida de um lado. Então, ele pega a medida de um lado e multiplica pela quantidade de lados para calcular o perímetro. Para ele não ficar fazendo, né, 1,7 mais 1,7 repetidas vezes, ele faz uma multiplicação por se tratar de um polígono regular. Eu posso fazer isso aqui com todos os polígonos? Não. Eu só posso fazer com os polígonos regulares. Eu sei que um polígono regular, né, tem todos os lados iguais. Aí se alguém disser assim, ó, um polígono mede de lado 1,7. Calcule um polígono, vamos colocar assim, de 8 lados. Um polígono de 8 lados mede 1,7 centímetros de lado. Você tem condições de calcular o perímetro desse polígono?
Sim ou não? Sim. Mais alguém? Entendi não, Johnny. Fala de novo aí. Ó, se alguém disser assim, ó, se tiver uma pergunta, um polígono possui medida de um de seus lados 1,7 centímetros. É possível você calcular o perímetro dele conhecendo só essa medida? Acho que não, Sim. porque tem que saber. Ah, peraí, mas se for um polígono regular igual o senhor falou, acho que dá. Pronto. Ó a palavrinha regular. Não falou de polígono regular, falou? Não. Não, né? Só falou assim, um polígono tem uma de suas medidas medindo 1,7. Calcule o seu perímetro, não tem como. Para oferecer uma única medida, ele tem que me dizer regular. Aí eu vou entender que todos os outros lados são iguais a 1,7, ok? Deu para compreender, né? Então, só Sim. pode calcular dessa forma, né? Pegando o número de lados e multiplicando pela medida de um único lado, se for polígono regular. Se não for, não tem como. Aí ele fez o cálculo, né? 7 vezes 1,7 deu 11,9 centímetros medida de cada lado, ok? Até agora, pessoal, tem alguma dúvida? Ou tá Eu não, ok? Johnny. Tá tudo ok, né? Então, olha só. Eu sou. Bora ver aqui, ó. Aí a mocinha disse aí, né? Essa ideia também funciona para outros polígonos regulares, ó. Será que é só o heptágono regular, pentágono regular e assim vai? Aí ele disse, né? Funciona sim, funciona com qualquer polígono regular, você consegue aplicar essa notação que ele disse anteriormente, né? Que é pegar o número de lados e multiplicar pela medida do lado para se determinar aí o perímetro, ok? Aí nós temos o que aí, ó? Se um dos lados do polígono regular, né, de n lados, tem medida L, então olha só, ele está chamando o lado de n, ó, e aí ele chama a medida de L. Então, a fórmula para se calcular o perímetro, ele colocou P de perímetro é igual N é o número de lados e L é a medida do lado. Foi o que ele fez no exercício anterior, resolvido, né? Ele pegou o número de lados, que foi 7, e multiplicou pelo lado, que era 1,7, e encontrou o resultado. Ok, pessoal? Então, para calcular a área de um polígono regular, precisamos encontrar o seu centro, né? E agora já não está falando de perímetro. Para calcular o quê, ó? A área. Para calcular a área de um polígono regular, precisamos encontrar o seu centro. Aí vem, se o polígono tiver um número ímpar de lados, devemos traçar linhas partindo de dois vértices perpendiculares aos lados opostos, né? Então, assim, pessoal, para que, qual a importância, né, de se encontrar esse centro? Qual a importância de se encontrar esse centro? É porque, para a gente calcular agora a área de um polígono regular, né, a gente vai precisar de uma medida chamada apótema. Vocês já ouviram falar de apótema? Não. O que é Não. apótema? Ó, apótema, gente, é uma medida em um polígono regular que vai do centro, eu vou marcar aqui o centro, esse pontinho aqui, ó, é o centro. Ela vai do centro até um dos lados perpendiculares a esse ponto, tá? Então eu tenho aqui esse ponto vermelho, então isso aqui até aqui, ó, deixa eu riscar aqui, ó, isso aqui vai ser apótema. Da mesma forma que isso aqui até aqui, ó, também é apótema. Então a gente pega a régua, mede isso aqui, ou ele oferece a medida para vocês, né? E aí vocês vão ter apótema medindo um valor qualquer, tá? Depende aí da figura, depende do seu polígono, tá ok?
Então, o ponto de encontro das linhas é o centro. Às vezes, a gente pode errar a área de um polígono por falar que o centro está mais em cima. Ah, eu não olhei com cuidado e marquei o centro aqui em Ô, Johnny, cima. Oi. qual é o nome desse assunto aí? Só pra eu... O Ah, nome, polígonos regulares e círculos. ah, entendi, E aí, entendi. beleza. Aí o que que acontece, pessoal? Se você marcar o centro aqui errado, você vai ter medidas diferentes. Por exemplo, vamos supor que você marcou aqui o centro, ó. Você não olhou direito, marcou que o centro está aqui, vamos supor. Se você medir a apótema desse ponto aqui até essa extremidade aqui, ó, vai ser diferente desse ponto até essa outra extremidade, ó. Vão dar medidas diferentes, né? E aí o que que acontece? É por isso que ele fala, é importante, antes de você achar o centro, você traçar essas semi-retas aí, ó, de um de seus vértices, aí no caso ele pegou esse vértice aqui, ó, e foi até a outra extremidade perpendicular a esse ponto. Então, isso quando é ímpar, né? Quando o número de lados é ímpar. Porque quando for o número de lados par igual esse aqui, ó, que tem aí 8, ele pega de vértice a vértice. Então, ele pegou desse vértice até esse outro, formou essa semi-reta, pegou esse vértice aqui até esse. Aí, aonde essas duas retas se cruzaram é o meu centro. Já no ímpar, não. Você vai ter que pegar de um vértice até um de seus lados e perpendicular. Eu não posso pegar aqui desse vértice aqui e ligar para esse lado aqui, ó, que aí não tenho condições, né? Não vai ser perpendicular. Aí, pessoal, é dessa forma que você vai encontrar aqui o centro. E para que é importante encontrar o centro? Porque o centro até uma das extremidades dos lados será a apótema. Então, a apótema é importante na hora de calcular a área. Então, continuando, olha só. Chamamos de apótema um segmento que parte do centro do polígono, olha o centro marcado aqui, ó, em pontinho preto no meio, e a um de seus lados, como mostra a figura. Então, ele puxou a apótema, né, desse ponto até esse. Então, isso aqui foi a nossa apótema. Aí o que acontece? O comprimento desse segmento, né, também é chamado apótema. Utilizando o apótema, podemos calcular a área de polígonos regulares. Aí olha só, o que nós temos? A situação 1. Vamos calcular a área de um polígono regular de lado L e apótema A. Então, ele está chamando aí de apótema A. É justamente essa medida aqui, ó, que vai desse ponto até uma das extremidades dos lados, mas sendo perpendicular, ou seja, formando aqui esse ângulo, ó, de 90 graus, certo? Então, isso aqui é a apótema. Ligando cada vértice ao centro, observe que esse polígono ele pode ser dividido em triângulos congruentes, ou seja, triângulos congruentes significa triângulos de medidas iguais. E aí a gente percebeu realmente, ó, ele traçou aqui as diagonais aqui, né? Ele pegou desse vértice até esse, ele pegou desse vértice até o centro, justamente o apótema, ó. Pegou desse vértice até o centro, ó, daqui até o centro e daqui até o centro. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. E aí o que a gente entende disso? Que eu posso calcular a área desse polígono aqui, ó, calculando, né, a área desses triângulos e multiplicando, no caso, por 5, porque nós temos aqui 5 triângulos nessa figura. Aí ele colocou até a formulazinha aí. Olha aí, ó. A altura de cada triângulo é exatamente o apótema. Vamos voltar lá só para vocês olharem. Olha só, o apótema ele puxou aqui desse ponto central até essa extremidade aqui, né? Que poderia também ser feito desse centro aqui até aqui, ó, tranquilo. Poderia ser feito assim também.
E aí, justamente o apótema, ó, essa medida aqui que eu estou riscando, ó, é o quê? É a altura do triângulo, né? E aí, se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, medindo 5 centímetros, o lado, aí o que que eu poderia fazer? Eu diria que cada triângulo desse aqui, ó, tem lado medindo 5 e altura igual ao apótema, certinho? Ô, Então, Johnny, diga. o apótema é essa linha reta entre o centro e, e a base da figura, né? Isso, a um dos lados, entendeu? Ela vai É um do dos lados. centro a um dos lados. Como eu falei, pode ser aqui para cá, pode ser aqui para esse lado, pode ser aqui para esse lado Ah, aqui, entendi. ok? Mas ela vai de encontro, ela vai do centro até um de seus lados, exatamente na metade, ó. Pode olhar que ela vai até a metade do lado da figura, ok? Ok. E aí, o que que nós temos, ó? Para se calcular, então, a área desse pentágono, a gente viu que o pentágono lá tinha 5 lados, consequentemente, 5 triângulos, nós contamos os triângulos lá, e aí poderia ser calculada essa área como? A área é igual 5 Ô, Johnny, por que é 2? embaixo, aqui na fórmula, Sim. é 2 porque lembra que para calcular a área de um triângulo, você pega a base vezes a altura e divide por 2. Isso foi explicado das aulas passadas de geometria. Para Não é calcular, que eu não tô lembrado, não. para calcular a área de um triângulo, você vai pegar a base, vai multiplicar pela altura dele e dividir por 2. Essas fórmulas, gente, vocês têm que ter na cabeça. E aí, o que que acontece? Ó? A área, então, daquele pentágono vai ser o quê? 5, tá vendo o 5 aqui, ó? Porque são 5 lados. Ou eu posso pensar 5 triângulos, Sim. ok? Então, 5 triângulos vezes L é a medida L. do lado, vezes o apótema, é como se eu já estivesse calculando aqui, ó. Vou marcar aqui para vocês perceberem. É como se eu estivesse calculando aqui a área de um triângulo. A área de um triângulo é o quê? É L, que é o lado, ou seja, a base, vezes o apótema, que eu considerei lá atrás, né, como a altura, e dividido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2. Como são 5 triângulos, aí ele multiplicou por 5 essa medida. Certinho? Aí o que que Júnior, mas ele não acontece? tem as medidas, não. Hã? Ele não tem as medidas. Não, não tem. Aqui é só a fórmula. Ah, só Entendeu? fórmula, hein? Aí como é que calcula então essa área? 5 vezes, aí vem a medida do lado, vezes o apótema, e tudo isso dividido por 2. Certo, pessoal? Não esqueçam. Aí o que que nós temos? Ó, como esse polígono tem 5 lados, seu perímetro P será 5 vezes L. Então, a área, cortou ali um para mim, a área será de, aí ele colocou, né? A área é igual P de perímetro vezes o apótema. Ou seja, para calcular a área, né, eu posso calcular também o perímetro dessa figura antes e multiplicar pela medida da apótema. Então ele coloca aí duas maneiras diferentes para você fazer a área. 5 vezes L vezes A dividido por 2. Pode Ou tirar então... o print, Johnny? Oi? Pode tirar o print? Tranquilo, tranquilo. Aí o que que acontece, ó? Esse 5 vezes L aqui é a mesma coisa de perímetro. Ou seja, para calcular o perímetro do pentágono, você pegaria 5 vezes a medida do lado. Não é assim? Aí ele É. colocou, ó. E para calcular a área, você pega o perímetro, P, que é número de lados, vezes a medida do lado. Aí por isso que ele colocou aqui 5L, ó. E multiplica pela medida do apótema e divide tudo por 2, ok? Aconselho utilizar essa daqui, né? Que aí você já vai entender que esse P
maiúsculo aqui é perímetro. E é o que é perímetro? É número de lados vezes medida do lado, certo? Aí vamos observar essa situação agora aí. Situação 2, ó. Agora ele já está falando aí, pessoal, da circunferência. Vamos calcular a área de um círculo de raio R. Lembra lá que nós falamos agora anteriormente que o polígono regular ele tem uma medida chamada apótema, que vai de quê? Do centro do seu polígono até uma das extremidades dos lados. Não foi assim que a gente conversou? E aí, na circunferência, funciona quase do mesmo jeito. Aqui nós temos o círculo. Do centro do círculo, que eu vou marcar aqui, ó, até qualquer extremidade, eu também tenho essa medida aqui, ó, que agora para mim é chamada de raio. Certinho? Então, na circunferência, esse ponto que vai do centro até qualquer extremidade da circunferência, eu vou chamar de raio. Certo, pessoal? Mas existe uma medida também, ó, eu vou puxar ela aqui, ó, que vai de encontro de extremidade a extremidade, desse ponto aqui até esse, ó. Quem lembra como é que chama essa medida, ó? Essa daqui, que vai desse ponto até esse. Alguém lembra? Eu acredito que no 7º ano vocês devem ter visto. Será? Lembra não, né? Acho que será que vocês chegaram a ver a área de círculo lá no 7º ano? Eu acho que não, Johnny. Beleza. Mas assim, pessoal, essa medida que vai desse ponto até esse, ó, é chamado de diâmetro. Certo? Então, veja bem, ó, desse ponto até esse é diâmetro. Quando você pega, desenhar aqui, ó, quando você pega, vamos supor que isso aqui seja a parte de cima de uma lata de milho, uma latinha de milho. Esse círculo que eu desenhei aqui, ó. Aí o que acontece? Qual é o diâmetro dessa lata, de ervilha ou de milho? Você pega a régua e mede desse ponto até É o esse. lado. Tá vendo? Mede desse Sim. ponto até esse. Aí você vai achar o diâmetro. E aí, o que entende de raio? Raio é a metade do diâmetro. Olha só, raio vai desse ponto até esse, ó. Então, o raio é metade da medida do diâmetro. Ok? O diâmetro é assim, diagonal mesmo, é? Um pouco inclinado? Diagonal. Não diagonal, É. não, tô falando. O Ele, tipo, não diâmetro. é reto. É, não é reto, não. Não, ele tá reto aqui. Só que você pode fazer ele de qualquer extremidade, ó. De Pode qualquer... fazer no meio, Johnny? No meio, É. pode daqui até aqui, né? No caso, ó. É. Pronto. Diâmetro, daqui até aqui, ó. Diâmetro. Daqui Ah, até aqui entendi. também é diâmetro, ok? Uhum. Todas essas metades aqui, daqui até aqui, ó, é raio. Do ponto central até aqui é raio. Ó, até aqui é raio, certo? Sim. Então aí, o que ele fez? Fez um corte nesse círculo, pessoal, aqui, ó, como ele mostra já a abertura aqui, tá vendo? Ó. E fez o quê? Desmembrou Um pedaço. A metade. desmembrou, ele desfez o círculo. Quando ele desfez o círculo, virou o quê, ó? Virou um Um triângulo, triângulo. ok? E aí o que Sim. acontece? A base do meu triângulo ficou sendo o quê? Duas É vezes 2 vezes, sei lá qual é essa essa letra. letra grega que chama pi, Você não certo? botar essa letra lá na prova não, né, Johnny? 2 vezes pi. Ué, tem que colocar. Meu Deus do céu. 2 vezes π, pessoal, e vezes o raio, ok? Então, olha aí, por que 2 vezes π vezes r? Porque é como se essa medida minha aqui do raio, ó, ela tivesse na abertura aí dessa figura dobrado, né?
de valor, né? Como se eu tivesse feito o raio 2 vezes. Então, no caso, 2 vezes π e vezes o raio. Então, tudo isso são fórmulas que você memoriza, né? Então, pode também anotar, porque a gente sabe, a prova que vai para a mão de vocês é uma prova que você pode consultar. Nós não podemos fugir dessa realidade, porque ninguém pode estar presencialmente fazendo prova. Então é simples, anota as fórmulas no lugarzinho para você ter acesso a todas elas e aí você realiza a prova tranquilamente. Então, pessoal, ó, para você calcular a medida, né, da área, vamos continuar aqui no próximo slide, vai falar, ó. Aí, Ô, Johnny, diga. você vai pedir para fazer de jeito aí, é? O resultado é A igual a π vezes R ao quadrado. Isso. Quer ver? Já está no próximo slide que você falou. Para calcular a área, entenda uma coisa, ó. Vou voltar de novo aqui, ó. A base do meu triângulo ficou 2 vezes π vezes R, certo? Aí o que que acontece? Eu tenho aqui, ó, o outro raio, e é exatamente esse raio aqui, ó, da figura antes dela ser transformada no triângulo. Então, o que que eu tenho? Um triângulo que tem a base 2π vezes R e o R aqui fica sendo a altura dele. O raio inicial aqui, ó, fica sendo a altura dele. Aí o que que ele fez? Calculou a área daquele triângulo. A área do triângulo, olhem para essa fórmula aqui, ó, vai ser o quê? 2 vezes π vezes R foi a base. Voltando lá para vocês verem. Olha, ó, a base. 2 vezes π vezes R. Aí fez o quê? Multiplicou pela altura. Qual é a altura? Aquele outro raio que nós tínhamos da figura inicial. Então, ficou 2 vezes π vezes raio, que é a altura do triângulo, e divide por 2. Por isso que está dividindo por 2 aqui. E aí, Entendi agora, Johnny. pronto. Aí, ao cortar aqui esse 2, ó, com esse 2, aí você ficou com π vezes R vezes R. R Ô, Johnny, vezes R dá o quê? Ao R ao quadrado. quadrado. Aí a área vai ser o quê? π vezes R ao quadrado, a área da circunferência. ô, Johnny, Oi. aquele R da altura da figura inicial ou da figura do triângulo? Esse Esse também R tem aqui da o R, que é a altura da altura, isso, é da figura inicial, ó. É isso aqui, ó. Ó, é isso aqui que tinha, Mas ó. G do triângulo também não é a mesma coisa, não. Como assim? Do triângulo aqui, ó. Nesse Ela tem um triângulo R aqui aqui. no triângulo também, ó. É, Então, aqui, mas ó. Vou assim, marcar. pode Eu marcar. vim aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó, tá vendo aquele aqui, ó. Sim. Então não é a mesma coisa também, não? Bom, por que que ele chamou de raio? Porque ele tem a mesma medida dessa, ó. Ah, então é a mesma coisa, então, não é? Entendeu? É a mesma coisa. Ah, entendi. Viu? Ô, É a Johnny, mesma coisa. uma Diga. dúvida. Vai estar as imagens na prova? Tipo essas Na, imagens aqui. na prova vai estar a imagem. Ah, Como é que vai estar na prova? Ó, um exemplo. Ele vai colocar lá a circunferência. Olha, um quadrado, né? Eu fiz aqui. Misericórdia. aí cortou a metade. Aí ele vai colocar isso aqui, ó, o ponto central. Vai puxar a semi-reta. Isso aqui é raio, correto? Sim. Ele vai pôr Sim. aqui 10 centímetros. 10 centímetros. Para você calcular a área. Então, você vai fazer o quê? A área é igual 10 em π, cima π, ó, e vezes o raio aí o ao quadrado. quadrado. A área vai ser igual. Esse valor de π, ele é uma coisa padrão. Porque vai cortar o zero, não vai, Johnny? Na conta. Cortar o O zero, 10. Vai cortar o 10. Na verdade, 10. ó, lembra que não tem divisão aqui não, por 2 não. Eu sei. É π vezes r ao quadrado.
Sim. Beleza? Qual é o valor de π? Sempre vocês vão considerar, pessoal, a não ser que ele coloque outra medida lá, vocês vão considerar 3,14. Ele pode pôr 3,1. Considere π valendo 3,1. Aí você tem que considerar valendo 3,1. Né? Então aqui ele sempre considera no geral 3,14. Aí você vai colocar aqui 3,14 no lugar de π. Pronto. Vezes, ao pontinho de vezes aqui. Agora o R ao raio quadrado. ao quadrado. Qual foi o meu raio? 10 centímetros. 10. Aí eu boto 10 aqui, ó, e elevo ao Quadrado. quadrado. Então, pessoal, o que acontece? Ó, dá para calcular até de Johnny. cabeça aqui, ó. Pode dizer. Ah, não, eu ia Aí vai ficar perguntar um negócio. 31,4. Eu já percebi já. Eu ia perguntar porque é o quadrado, mas eu percebi que tem um quadrado, aí eu falei, Isso, o raio tem um quadrado lá em cima. Aí, gente, ó, 3,14 vezes 10 ao quadrado, eu posso resolver a potência primeiro, que dá 100, e aí fica o quê? 10 vezes 10 é 100, então fica 3,14 desce, né, vezes o 100. 100. Aí que Aqui dá o 100. 314. 314, que a minha vírgula vai deslocar 2 zeros aí para a direita, né? Assim, então ela para aqui depois do 4. Então a área vai ser o quê? 314. No caso, pessoal, anda trem, risca. E esse 3,14 vai ficar em cima, não na imagem, né, Johnny? Como? Você vai pedir. Tipo, supondo 3,14 vai ficar no texto, não vai na hora que você ler a pergunta. Não, você tem que saber. O pi, Como assim? a letrinha grega pi, é esse valor sempre. Viu? Deixa eu botar aqui o trem para carregar. O pi é sempre esse resultado. Como é que é? O pi é sempre esse resultado, 3,14. Sempre. Sempre esse resultado. Beleza? Tirar até o print aqui. Ó, gente, aqui é um 4, viu? É porque o negócio ficou feio. Tirou o print? Tirei, Johnny. eu também. Pronto. A área é π vezes r ao quadrado para calcular a área da circunferência. Aí, pessoal, rapidinho aí, antes que encerre a aula, deixa eu ver quantos minutos falta. Falta 1 minuto e pouco para terminar, mas a gente retoma rapidinho só para fazer esses exercícios aí. Está na página 224, certo? Está na Tá. página 224 aí, todo mundo? Deixa eu pegar uma Não. letra. Pegaram? Sim. Pronto. Pessoal, a primeira questão, calcule o perímetro dos seguintes polígonos regulares. Olha, ele informou, ó, são todos polígonos regulares, então os lados são iguais. Então ele oferece só uma medida e você vai ver que os outros lados são todos iguais. Então, no caso do triângulo aqui, ele é um triângulo regular, tá? Ele tem 3,2 centímetros aqui e as demais medidas também Então vai são. somar, não vai, Johnny? Sobre os três lados. Isso, vai somar os três lados. Mas lembra que ele explicou de outra forma? Para você não ficar perdendo tempo. Fazendo 3,2 mais 3,2 mais 3,2, você faz o quê? Ó, P de perímetro é igual. Aí você vai fazer. Quantos lados tem um triângulo? 3 lados. Tá aqui o 3 lados. Vezes, ao pontinho de vezes,